Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Ana Souza e com esse canal eu tenho o objetivo de te ajudar a sair do caos operacional e encontrar clareza dentro da sua operação. Para isso, nós usamos projetos, processos, usamos dados e IA, tá bom? O vídeo de hoje, gente, eu quero abordar um ponto que muita empresa e muita gente torce o nariz. E existe uma palavra, tá, que até ganhou uma fama injusta dentro das empresas. Essa palavra é processo. Eu sei que você aí também torceu o nariz, porque é o que eu mais vejo por aí. Basta alguém organizar uma operação que imediatamente surgem frases como: vai burocratizar, vai perder agilidade, vai criar mais etapas. Aqui nós somos uma startup, né? Aqui somos ágeis. Quando eu ouço isso, gente, eu fico assim, meu Deus. E depois eu posso fazer até um vídeo. Mas quando uma empresa fala que ela é ágil, ágil, gente, não é que é mais rápida. É uma metodologia que é usado para determinadas atividades e determinado, não é nem escopo, natureza de projeto, tá bom? A gente pode falar sobre isso depois. Mas tem um detalhe, né, que na maioria das vezes essas pessoas não estão rejeitando os processos. Elas estão rejeitando experiências ruins que elas tiveram com processos que foram mal construídos. E isso, gente, faz toda a diferença, porque um processo bom nunca foi sinônimo de burocracia. Processo bom, ele é para eliminar desperdício, tá bom? Existe uma associação muito comum no mercado, né? Processo é igual rigidez, né? As pessoas já te associam a um time de controladoria ou algo do tipo. E não é nada disso. O processo ele existe para evitar desperdício, para evitar retrabalho, né? E essa associação entre processo e rigidez é uma associação errada, né? Quer ver uma coisa? Eu vou inverter a pergunta. O que realmente, gente, trava uma empresa? O que é um fluxo de trabalho bem definido, né? Ou isso é quando a gente tem um processo, a gente tem essas perguntas, a gente tem essas respostas. Agora, quando a gente não tem um processo definido, gente, quem decide o quê? A gente sabe quem decide o quê? Cada um tá trabalhando do seu jeito, cada um trabalha da forma que acha melhor, que acha que é mais eficiente. Clientes recebem informações diferentes, as tarefas elas voltam 2, 3 vezes, as reuniões acontecem para descobrir o que já deveria estar claro, conhecimento fica preso na cabeça de uma única pessoa. Gente, isso sim, isso engessa. Isso, né, gera lentidão. Isso custa dinheiro e principalmente isso consome energia da equipe, né? Eu gosto de comparar o processo como um GPS, né? Quando você coloca um destino no GPS, não significa que ele vai dirigir por você, que ele vai segurar o volante por você, que ele vai acelerar e ele vai frear por você, né? Ele apenas reduz as chances de você se perder. É como se fosse um mapa para você chegar até aquele destino, né? Mas ele não vai dirigir por você. E o processo, gente, ele faz exatamente isso. Ele não substitui a sua inteligência, ele reduz os desperdícios. Quando um processo é bem desenhado, ele faz algumas coisas muito simples. Ele reduz o retrabalho, ele deixa responsabilidades claras, ele facilita a passagem entre as equipes. Às vezes uma atividade, ela é da minha equipe e vai passar para uma outra. Então, com isso, eu tenho as etapas bem definidas, né, bem delineadas. Eu tenho prazos, eu sei quem que é o responsável, né? Então, ele aumenta a previsibilidade. Eu consigo ter uma data de entrega, eu consigo ter uma previsibilidade de quando aquilo vai ser entregue, né? E não faz com que dependa sempre da memória das pessoas, né? Ele cria algo extremamente valioso na empresa, que é consistência. A gente fazer bem feito, gente, uma vez é muito fácil.
Difícil é crescer mantendo essa qualidade. E isso só acontece quando existe uma forma consistente de se trabalhar, né? Replicar aquilo. Agora, eu preciso também dizer uma coisa, tá bom? Processo ruim, ele existe, gente. E essa fama também, eu entendo isso. Eu entendo por que as pessoas têm traumas, as pessoas têm problemas com processos. Porque esse processo ruim, ele realmente ele irrita, né? É aquele processo cheio de aprovações, cheio de documentos que ninguém lê, cheio de planilhas que ninguém atualiza, cheio de etapas que existem apenas porque sempre foi assim. Então, se você trabalha com processo, esse sempre foi assim, tem que morrer. Primeiro porque a gente está falando que se é um processo, ele tem que evoluir. E aí a gente está falando de melhoria contínua, né? Então não significa que vai fazer um processo uma única vez de quando a empresa começou a crescer e está com 100 funcionários e quando a empresa tiver 1000 funcionários é aquele mesmo processo. Possivelmente não, gente. Possivelmente já evoluiu muita coisa. Tá? Esse tipo de processo maçante, ele não organiza, ele apenas cria mais etapas, mais trabalhos. E isso não é gestão, tá? Isso é uma burocracia fantasiada de gestão. Então imagine uma empresa, né, onde toda semana alguém pergunta: quem que é o responsável por essa atividade? Ou ainda, gente, qual que é a versão do template que tá correta? Ih, fulano vai sair de férias. Ou tá doente, né? Fulano, ninguém nem pode ficar doente, né? Tá doente, né? E agora? Ninguém sabe o que fazer. Liga pra fulano pra gente saber como é que faz. Vocês conseguem perceber isso? O problema nunca foi, né, o excesso de processo. O problema foi a ausência de um processo útil. A empresa está pagando um imposto invisível chamado desorganização. E esse imposto aparece em atraso, desgaste, perda financeira e clientes insatisfeitos. Então, toda vez, né, talvez a pergunta, ela não seja, né, minha empresa precisa de um processo, mas a pergunta é, onde minha empresa está desperdiçando energia porque ainda não existe um processo e uma clareza suficiente? Porque o processo não existe para controlar pessoas, ele existe para liberar pessoas do caos. Vocês já imaginaram, gente, um hospital? Hospital, gente, funciona à base de processo, tem procedimento para tudo. E é tão importante isso porque vai salvar vidas. Pensou num hospital que não tenha um processo? Então, assim, isso é para vocês pensarem, né? Que, é só burocracia, é só papelada. Não. Quer ver outra coisa? Você anda de avião. Avião tem procedimento e processo rígido. E o que é o processo rígido? É burocrático? Não. Já viu que tem um vídeo na internet, que eu vou procurar depois desse vídeo, mas tem um vídeo até da pessoa olhando a porta, tem todo um procedimento de segurança que é feito. Então isso é para vocês terem noção como o processo ele é importante pra gente, né? Ele não precisa ser um processo maçante, né? Então, gente, o que eu quero deixar claro, a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje aqui é: a bagunça parece liberdade, só que essa conta um dia vai chegar. Tá bom? E essa conta normalmente chega em forma de retrabalho, tá bom? É estresse, é urgência, cliente insatisfeito, margem menor, equipes cansadas. Processo, gente, ele não tira a liberdade. Ele cria um espaço para que as pessoas gastem energia resolvendo problemas importantes e não repetindo erros antigos. Tá bem na moda hoje em dia alguns livros que ensinam a gente a melhorar os nossos hábitos. Você já leu algum livro desse? Consegue ver alguma similaridade? Nada mais é, gente, do que criar um processo. Criar mecanismos para você ter bons hábitos. Então, o processo, gente, ele está implícito na nossa vida. Só que a gente precisa entender e desassociar ele de burocracia. A gente tem que entender que o processo ele cria uma fluidez, né? Se você também acredita que gestão não precisa ser burocrática para ser eficiente, se inscreve aqui nesse canal, porque toda semana eu compartilho estratégias para tornar as empresas mais organizadas, previsíveis, preparadas para crescer sem depender de caos. E me conta aqui nos comentários, qual foi o pior processo que você já viu na empresa? Ou o pior, né? Qual foi
pior falta de processos que você já viu. Eu vou adorar ler essas experiências de vocês e eu posso depois compartilhar algumas coisas aqui com vocês. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal, compartilha com um amigo, compartilha com seu sócio, né? Pense realmente em como que você pode escalar sua empresa através de processos. Porque uma coisa é quando o founder, né, quando uma pessoa cria uma empresa e está trabalhando sozinha e consegue entregar aquele nível, aquela excelência. Você controla as suas ações. Mas uma questão é, você está crescendo, você precisa de pessoas trabalhando para você. E como garantir, não vai garantir de fato, né? Mas como ensinar as pessoas a trabalharem para você? Como que você garante processos consistentes para sua empresa e até mesmo depois para você promover um funcionário ou você dar um feedback para um outro funcionário se ele não está seguindo aquele padrão, né? Continua aqui com a gente que eu tô sempre trazendo novidade para vocês e fiquem com Deus e uma excelente semana para vocês. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.